Bem, então nós vamos iniciar a nossa primeira aula de como colocar o ISOFILM, o vídeo prático, né? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já enchi de água, até botei aqui um litro e meio de água, tá bom? E agora eu vou colocar o detergente neutro. Então, vou mostrar aqui para vocês verem qual é a quantidade, enfim. Não precisa colocar muito não, é o suficiente para deslizar o ISOFILM. Ó. Dei uma espremida, tá bom. Agora eu vou limpar o vidro, que é importantíssimo. Sempre tem que limpar o vidro. Nunca colocar sem limpar o vidro, tá? Isso é importantíssimo. Qualquer impureza que tiver no vidro já vai botar teu trabalho todo por água abaixo. Então tem que limpar o vidro. Ah, importantíssimo. Eu ia esquecendo, sempre dá uma forrada aqui para evitar de escorrer para a parede, tá? Sempre coloca uns panos aqui para evitar de escorrer para a parede. Embora esse detergente neutro, ele nunca manchou, ele até molha, mas depois seca. Eu já expliquei até no outro vídeo para vocês. O que mancha é a sujeira que às vezes está aqui no parapeito e aí escorre e aí mancha. Mas na realidade, se escorrer só o líquido do detergente, ele não vai manchar. Ó, uma coisa que eu esqueci antes, ó, tirar a borracha. Você pode até, se a borracha estiver muito dura, você pode botar e fazer por fora da borracha. Colocar isso filme e cortar aqui. Mas eu, no caso aqui, eu vou tirar a borracha para fazer um serviço melhor. Porque sai o serviço... como essa borracha está nova, tá vendo? Ela saiu fácil, tá vendo? Eu vou tirar para embutir aqui por dentro o ISOFILM. Limpa bem, tá? Para tirar toda a impureza, tirar a gordura, tirar a sujeira. Passa a mão aqui assim, ó. Para mim, a melhor maneira de você sentir se tem alguma coisa presa, algum pingo de tinta, alguma coisa, é passando a mão. Aí você sente melhor. Ó, aqui tem alguma coisa aqui que está crespa aqui, ó. Eu poderia estar passando a lâmina direto aqui, ó. Vocês também podem fazer assim. Se vocês sentirem alguma coisa que está tipo assim crespo, você pode passar a lâmina aqui, ó. Passa a lâmina no vidro todo. Mas eu não gosto de passar direto a lâmina não, a não ser que eu sinta alguma coisa. Mas cada um trabalha de uma maneira. Se eu sentir algum caroço, alguma coisa, eu vou e passo a lâmina. Mas aqui, ó, tá limpinho, o vidro é novo, então tá tranquilo. Não tem nada para raspar, né? É isso. Passou mais água. Agora eu vou tirar essa água com o meu rodo.
Já vou aproveitar. Não, vou fazer o outro depois. Vou fazer esse aqui primeiro e aí depois eu limpo o outro. Então eu já tinha esse pedaço cortado aqui de insufilme. Vou aproveitar ele e depois eu também vou mostrar para vocês como é que eu corto. Se eu tiver com rolo leve, se eu não tiver com rolo inteiro, tipo 30 metros, que é um rolo pesado, eu coloco, quando eu tenho um rolo muito pesado, eu coloco no chão, meço o vidro e coloco e corto no chão. Mas como esse pedaço aqui, esse rolo já estava no final, eu não vou precisar fazer isso. Eu vou botar ele aqui e vou cortar ele aqui mesmo. Então o que eu faço? Eu molho o vidro, tá? Na realidade eu vou molhar o outro vidro porque esse aqui já está limpo. Eu vou molhar para colocar ele preso aqui, para depois eu passar para cá. Porque se eu botar ele aqui agora, eu vou sujar ele. Então, como eu tenho um vidro disponível aqui, eu vou molhar esse aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando depois. Tá? Agora, para tirar o line dele, que eu já tinha explicado o que é line. Line é a película que protege ele. Então você vai pegar com o dente e vai roçar o dente um no outro aqui assim, ó. Do jeito que está meu dedo aqui, para tirar essa película aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Ó. Vocês roçam um dente no outro, e aí para vocês conseguirem tirar o line, ó. Aí dobrou o line para ele não voltar para o lugar, não tornar a colar, tá vendo? Dobrei o line. Vou prender ele aqui para poder fazer o corte. Prendi ele aqui. Muito cuidado para ele não dobrar, porque se ele dobrar, ele vai fazer vinco, ele vai amassar e vai ficar marcado. Então, muito cuidado na hora de manobrar com isso filme, para não vincar ele, para ele não fazer isso aqui, ó, não amassar assim, ó. Se ele amassar, já era, isso aqui não sai mais. Tá? Então muito cuidado, porque às vezes ele sozinho, só ele fazer isso aqui, ó, assim ele já marca já. Então muito cuidado, tá? Então vou cortar aqui. Fica mais fácil de trabalhar. Ele é muito grande, acaba atrapalhando. Vou tirar o line, ó. Tem que começar a tirar o line, ó. Sempre que eu for tirando o line, já vou molhando, porque se colar, se isso aqui encostar aqui, a tendência é ele encostar, por causa ele tem estática. Então a tendência é ele voltar a colar. Então eu vou tirando e vou molhando. Tem que molhar, porque se ele encostar um no outro aqui, já era, perdeu. Ele não vai descolar. Vem tirando e vem molhando. Aí já jogo água, já molho aqui, que é para se ele colar um no outro, ele solta. Se ele tiver molhado, ele solta. Se ele não tiver molhado, ele não solta. Esse lado aqui é o lado da cola, tá? Aqui eu tô tirando é o lado da cola. Cuidado sempre mantendo ele firme aqui, porque a tendência dele é soltar. Aí se soltar, meu amigo, aí vai ficar mais difícil. Então vem devagar, ó. Apoia ele aqui e vem puxando aqui, ó. Não puxa assim direto não, que ele vai soltar lá em cima. Vem segurando aqui, ó, apoiando aqui e vem soltando ele. Ó, já vou molhar aqui, porque se ele encostar um no outro, ele não... Eu não perco ele. Tá? Agora eu vou molhar o vidro de novo para fazer a colagem. Bem molhado. Tanto esse filme, tá vendo? Ele já encostou aqui, mas não colou. Não colou por quê? Porque ele está molhado.
Agora eu pego ele aqui, ó. Peguei aqui, certo? E vou encostar aqui para começar a nossa aplicação. Molha aqui um pouquinho para poder deslizar a mão, para poder pego aqui o meu rodinho, ó, coloquei ele aqui, certo? E dou uma passada de rodo aqui, ó, com o rodo aqui, ó, nessa só para ele aderir, ó. Passei aqui para ele aderir. Aqui ele já não vai correr mais. E pega, faço um T, ó. Certo? Correu um pouquinho aqui, mas isso aqui vai segurando com a mão. Quando você for correr com ele aqui, você já apoia aqui, ó, para ele não correr. Certo? Bom, então passa aqui e agora você vem jogando aqui ó, pro lado, ó, ó, ó. Tirando toda a água aqui, ó. Certo? Ó. Agora nós vamos fazer o corte. Sempre com uma lâmina bem afiada, tá? Eu vou quebrar aqui, ó, a pontinha dessa aqui, que essa aqui já foi usada. Olha como é que vocês quebram aqui. Tá vendo essa listazinha aqui, ó, da lâmina? Você coloca ela aqui assim, ó. Coloca ela aqui próxima disso aqui, ó, para fazer o apoio, ó. E aí com essa aqui, ó, saiu daqui, ó. Eu tirei daqui, ó. Você sai e com essa fresta aqui, ó, você coloca aqui e faz isso, ó. Porra pra baixo. Aqui não tá legal, não. Vou pegar outra aqui. Ó. Enfia a lâmina aqui na fresta e vou pra baixo, ó. Vai quebrar, ó. Quebrou, tá vendo? Ó. Certo? E cuidado onde você vai jogar isso aqui, porque você vai estar na casa do cliente, não joga no chão, que pode ter criança, enfim. Eu vou botar aqui no cantinho, porque depois eu vou ter que lembrar depois de pegar. Para não cortar ninguém, para não machucar ninguém. Isso é importantíssimo, tá? Então vamos lá. Agora vamos começar o nosso corte aqui. Eu poderia enfiar esse insufilme lá para dentro. Mas eu não vou enfiar ele lá para dentro, por quê? Porque eu aqui tenho uma maneira mais fácil de fazer esse corte aqui. Deixa eu pegar a minha... Ó, eu vou vincar ele aqui, vou empurrar ele aqui para dentro primeiro. Vou mostrar para vocês. Tá? Empurrei tudo aqui para dentro. Aqui também. Aqui também. Empurrei para dentro do vidro. Isso aqui é só para tirar. Eu poderia cortar ele de duas maneiras. Passar a lâmina aqui, certo? E cortar. Mas eu prefiro, nesse caso aqui, desse tipo de janela aqui, eu prefiro chegar ele um pouquinho mais para fora, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Trazer ele aqui, botar ele reto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Passar a mão aqui e deixar ele reto, ó. Ó, vou puxar ele um pouquinho para fora aqui, ó. Ó. Tá vendo?
E vou deixar ele reto aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá retinho aqui, ó. Ó, tá, ele não tá lá pra dentro, ele tá retinho. Aí o que que eu faço? Eu pego a lâmina, encosto aqui no ferro, ó. E o ferro, e venho fazendo isso aqui, ó. O ferro vai servir de apoio, ó. Eu tô encostando a lâmina no ferro aqui, ó. Ó, no ferro e tô trazendo, ó. E aqui, com essa mão aqui, eu venho abaixando ele. Mas cuidado para não cortar o dedo. Ó. Certo? Aí aqui eu puxo sempre para fora, ó. Para fora, sempre para cá, ó. Certo? E aqui para fora também, ó. Bota o dedo aqui, ó. Para ele não soltar aqui, ó. E... Certo? Tá feito o corte. Certo? Eu poderia cortar assim? Poderia, mas eu não gosto que às vezes ele enruga e acaba rasgando isso o filme. Eu prefiro fazer dessa forma. Puxei para fora e coloco ele retinho aqui, ó. Ó. Retinho. Ó. Retinho. E aí vem o... Vou puxar de cima para baixo que é mais fácil. Ó. Ó, vem apoiando ele aqui no ferro, ó. Aqui tá a esquadria, ó. Vem com a lâmina encostada nele e vem. Tá vendo aqui? O isofilme tá retinho, tá vendo aqui, ó? Ele não tá lá pra dentro, ele tá retinho aqui, ó. Eu encostei no ferro e vem, ó. Porque se eu tivesse com ele lá pra dentro, vinha assim, às vezes, ele enrosca e aí acaba amassando isso filme. Enfim, isso aí é o jeito de cada um. Eu prefiro fazer dessa forma, mas se você preferir fazer de outra maneira, fica a teu critério, ó. Coloquei o dedo lá, puxo pra fora. Puxei pra fora. Certo? Ó, agora... Certo? Eu já estou com a parte de baixo feita e essa lateral feita. Agora eu vou fazer essa outra lateral aqui. Na realidade eu coloquei ele para dentro só para mostrar para vocês que existe a possibilidade de colocar para dentro e cortar com ele lá dentro também. Mas eu não necessariamente eu não preciso botar ele lá dentro, eu botei só para mostrar isso para vocês. Agora eu estou botando ele aqui reto aqui, ó. Em cima da esquadrilha, em cima dessa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ele fica preso aqui em cima, ó. Eu colo ele aqui em cima com o dedo, ó. Ó. Tá? Deixa o retinho aqui, ó. Deixa o retinho aqui, ó. A posição do meu dedo aqui. Meu dedo tá afundando ele só o meu dedo aqui, ó. Só aqui assim, ó. Ó. Certo? E agora eu venho com a lâmina. Venho com o meu dedo na frente. Aqui já começou a... Vou pegar daqui agora. Quando ele começa a prender um pouco, eu já pego, já vou para o outro lado, já pego ele de outro lado. Ó. Pronto, foi. Aqui, ó. Puxo para fora. Certo? E agora a parte de cima. Eu vou pegar um banquinho aqui porque tá muito alto aqui pra mim. Ó, eu enfiei ela lá pra dentro, agora eu vou tirar ela. E vou fazer isso aqui, ó. Com um dedo só. Prendi ela aqui na esquadrilha.
Está formando umas bolhas aqui, mas depois eu tiro, dou uma molhada e passo o rodo e essas bolhazinhas vão sair. Ó. Prontinho. Essa água que está escorrendo aqui é pelo lado de fora, tá? Estou passando o rolo e ela não sai, não tem problema. Ela está escorrendo lá pelo lado de fora. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou botar a borracha logo. Por quê? Porque o isofilme ainda está molhado, a película ainda está molhada, tá? E aí eu vou esperar secar. Por quê? Porque se eu chegar aqui agora e enfiar a borracha, pode ser que ele tire a película do lugar. Então eu vou deixar secar um pouco e vou colocar a do outro vidro, tá? Enquanto esse aqui seca. Depois que eu acabar o outro, eu venho e coloco a borracha no vidro. Aqui, ó, vocês vão observar aqui, ó, ficou umas bolhas aqui. Isso não é bolha de ar, isso aqui é água, tá? Então você vem, ó, e joga para baixo, ó. Joga pro lado. Deixa eu ver onde é que tem mais. Ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é água, não é a bolha de ar, ó. É a água aqui, ó. Ó. Tá? Aonde vocês veem, conforme ela for secando, ela vai te mostrando onde é que tem água. Aí você vai tirando com a... Bom, agora vamos colocar nesse vidro aqui. Primeira coisa a fazer, retirar as borrachas. Eu uso essa chavezinha de fenda aqui, ó. Isso aqui, eu poderia, se essa borracha tivesse ruim, muito dura, eu poderia colocar esse filme e cortar por cima da borracha. Eu estou tirando a borracha por quê? Porque a borracha é nova, o vidro é novo, tá? E dá para tirar. Porque se esse vidro fosse muito antigo, essa borracha estivesse dura, muito dura, eu não tiraria. Mas como eu tiro por quê? Porque fica um serviço melhor, o isofilme fica aqui embutido aqui por dentro. Entendeu? Então fica melhor. Porque senão eu colocaria e cortaria aqui, ó, por cima da borracha. Vai ficar uma frestinha pequenininha da lâmina. Entendeu? Mas como aqui a borracha é nova, eu vou tirar ela para embutir por dentro dela. Mas poderia fazer o corte por aqui, ó. Também. Tá? Mas eu não quer ver? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Ó, eu vou colocar esse pedacinho aqui e vou mostrar para vocês. Tá?
Vou mostrar para vocês como é que faz o corte na borracha. Aí eu pego esse lado aqui da minha corintiana e faço isso aqui, ó. Para vincar ele, ó. Para vincar bem aqui, ó. Para vincar bem, fazer um vinco. E aí pego a minha, ó. Fica legal? Fica legal. Aqui, se você reparar aqui, ó, aqui já ficou uma frestinha aqui, pequena, mas ficou, tá vendo? Mas eu prefiro, se der para tirar, eu prefiro tirar. Se não der para tirar, eu não tiro. Tá? Mas não é que fique ruim, não. Não vai ficar ruim se você fizer por cima da borracha. Também depende da borracha. Tem umas borrachas que vem toda assim, ela vem reto, daqui aqui faz um calombo, vem aqui faz outro calombo, aí você vai ter que ficar, aí não fica muito legal não. Mas assim, se ela tiver retinha, aí sem problema, dá pra fazer. Mas como essa borracha é nova, eu vou retirar ela toda. Vou lavar o vidro. O vidro tem que ser muito bem lavado, muito bem lavado. Por quê? Porque se você não lavar bem o vidro, o que vai acontecer? Se tiver um grãozinho de areia aqui, quando você passar o rodo, esse grãozinho de areia simplesmente ele vai rasgar isso filme. Então vocês têm que lavar muito bem lavado esse vidro. Passa a mão para ver se tem algum carocinho, alguma areiazinha, alguma coisa presa no vidro, alguma cola, pedaço de cola, pingo de cola, enfim. Eu gosto de passar a mão, que na mão eu sinto logo. Se tiver alguma coisinha eu já sinto logo. Bom, não tem, eu já posso... Bom, uma coisa que aconteceu aqui que foi muito bom ter acontecido, porque dificilmente acontece, mas às vezes acontece. Então eu vou mostrar uma coisa para você. Quando você tira as 4 borrachas, o que acontece? O que aconteceu aqui? O vidro deslocou. Por quê? Porque tirou as 4 borrachas e ele perdeu a pressão. Essa borracha aqui do lado de fora, porque a borracha do lado de fora e borracha do lado de dentro. Tá vendo aqui, ó? Do lado de fora aqui, ó. Aqui está sem borracha do lado de dentro. Eu coloquei essa aqui do lado de dentro para segurar o vidro, para travar ele. Então, quando vocês forem tirar a borracha, eu aconselho, tira só as das laterais e deixa de cima e deixa de baixo. Ou então deixa só de baixo, mas deixa uma para não acontecer o que aconteceu aqui. O vidro se moveu, saiu da posição. Mas eu coloquei ele na posição e já coloquei essa borracha de baixo para deixar ele travado. Tá bom? Então... sempre que vocês forem fazer isso, toma cuidado, não tira as 4 não, porque pode acontecer de o vidro sair da posição. Então, ou deixa as duas de cima, ou então deixa só de baixo. Bom, fica a critério de vocês, tá? Agora nós vamos colocar esse sulfilme aqui. Existe 2 maneiras de colocar, de cortar ele na realidade para colocar. Eu posso pegar, se eu tiver com a bobina leve, que nem essa aqui, ó, essa aqui tá levinha. Se eu tivesse com a bobina cheia, ia estar bem pesada, porque são 30 metros ou 15 metros. Aqui o que acontece?
eu posso chegar aqui e colocar, molhar aqui, ó. Esse aqui é o que já está com isso filme, tá? Se eu colocar aqui, o que vai acontecer? Esse lado aqui da película é o lado que está para fora, esse lado aqui é o da cola. Eu vou ter que colocar ele aqui para tirar o lime. Se eu fizer isso aqui, colocar essa parte suja aqui, o vidro que eu acabei de limpar, eu vou sujar. E aí não vai dar certo. Então o que eu faço? Se eu tivesse um outro vidro que eu fosse lavar ainda, eu colocaria nele. Eu não colocaria nesse aqui, que esse aqui eu já coloquei o InsuFilme. Mas como eu não tenho outro vidro disponível, certo? Eu só tenho esse aqui que eu já coloquei e esse aqui que eu não coloquei, então eu vou repetir mais uma vez. Para eu cortar, eu vou ter que colar ele, encostar ele aqui para tirar o lime. Mas se eu colocar aqui, esse vidro já está limpo. O que vai acontecer? Eu vou limpar uma coisa, vou sujar uma coisa que já está limpa. Então eu vou colocar nesse aqui, que eu já coloquei isso filme, certo? Mas se eu tivesse um outro que não fosse, que eu não tivesse colocado isso filme, eu daria preferência a colocar nele. Aí eu, depois que fizesse o serviço, eu ia lá, limpava ele para poder aplicar a película nele, tá? Mas como eu não tenho um vidro disponível aqui, eu vou colocar nesse vidro mesmo que já foi colocada a película. Então o que acontece? Ó? Se eu quiser, vou mostrar a primeira maneira de cortar. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Coloquei aqui. Botar uma sobra aqui, sempre com sobra. Sobra para cima e sobra para baixo, tá? Eu posso até aproveitar esse corte aqui, ó. Corte de fábrica, eu posso até aproveitar ele. Colocar ele assim. Tá? E aí o que eu faço? Molhei aqui, colei ele aqui, ó. Segurou. E eu pegar o estilete e cortar ele aqui, ó. Cortar ele aqui e cortar ele aqui. Mas eu vou fazer, não vou cortar agora porque eu vou mostrar outra forma que tem de cortar o InsuFilme. Então uma delas é essa. Se você pode pegar o rolo, colocar o rolo aqui, tá? Cortar ele. Aqui, ó, passar o estilete aqui e passar o estilete aqui. Deixando sempre uma margem boa, para o lado e para cima. E a outra forma, eu coloco ele no chão. Certo? Meço o vidro, tipo aqui. Esse vidro tem 53 por 1,5. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 53 aqui, ó, e vou botar 60 para deixar folga. Marco 60 aqui, corto aqui, ó. O chão está molhado, o ideal é você fazer isso num lugar que esteja seco. Eu vou botando aqui só para mostrar para vocês. Que na verdade aqui o rolo está até acabando. Mas vamos supor que aqui tivesse mais película. Então o que eu vou fazer aqui? Eu meço os 60 aqui e corto. Corto aqui e corto aqui. Tá? No chão. Certo? Então, vou fazer aqui para mostrar para vocês só essa. Tipo aqui. O lugar aqui é pequeno também onde eu estou. Pego aqui, ó. Tem 1,5 de comprimento, né? Eu vou pegar aqui, ó. 1,5 de altura na realidade, 1,5. Eu vou pegar aqui 1,20 e vou cortar aqui, ó. Para facilitar o meu trabalho lá. Porque também se eu trabalhar com esses 1,50 aqui, porque a altura do InsuFilme aqui é 1,50. Eu lá do vidro é 1,5, então não preciso trabalhar com 1,50. Eu cortei aqui. A largura aqui dele é 65 do vidro, né? Bom, então eu cortei na altura, né? Meu vidro é 65. Aliás, meu vidro é 1,5. Eu cortei aqui com 1,20. Agora eu vou
cortar a largura dele. O vidro tem 65, eu vou cortar aqui para me facilitar o meu trabalho. Eu vou cortar ele aqui com 70. Na realidade não precisava nem cortar, mas eu vou cortar aqui só para vocês verem como é que pode ser feito. Tá? Então, é isso. Cortei a altura, cortei a largura. Agora o que eu vou fazer? Vou colar ele, aquela mesma história que eu já tinha explicado. Eu não vou colar ele aqui porque o vidro já está limpo. Se eu colar aqui eu vou sujar, porque essa película estava no chão. Então aqui vai estar cheio de poeira, cheio, enfim, vai estar contaminado. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o lime aqui, ó. Sempre roçando um dente no outro, tá vendo? Aí faço aqui, ó, tirei o lime e vou dobrar ele para ele não voltar de novo e não atrapalhar. Então vou molhar aqui onde eu já coloquei. Vou botar ele para poder tirar o lime. Para poder tirar o lime para colocar lá. Naquele vidro que está limpo. Certo? Então, ó, se eu deixar encostar isso aqui, não vai descolar mais. Eu vou perder a película. Então, ó, sempre tirando e molhando. Segurando aqui, ó. Sempre segurando aqui, ó. Ó, vou puxando devagar. Molho. Puxo mais um pouco, ó. Ó, viu? Viu como é que ela solta aqui, ó? Aqui tem que ter o maior cuidado. Soltou lá agora. Aqui tem que ficar sempre, ó. Apoiei aqui e vou tirando devagar. Ó, soltou lá de novo. Aí o que eu faço? Já molho logo. Porque se ela colar aqui, ela solta. Agora se ela estiver seca, ela não solta. Vou bem tirando. Bem tirando. Vou molhar o vidro de novo. O vidro já está limpo. Vou molhar a película de novo, que quanto mais molhar, melhor. E agora eu vou colocar a película no lugar. Eu posso aproveitar esse corte aqui de fábrica? Posso. Posso aproveitar ele? Posso. Ó, como ele colou. Ó, mas aí, como ele está molhado, ele descola. Se ele não tivesse molhado, ele não ia descolar. Pô, eu poderia usar esse corte aqui de fábrica? Poderia, mas eu não gosto. Eu prefiro deixar uma margem aqui de segurança e depois eu corto na lâmina. Eu prefiro fazer dessa forma. Mas aí fica a critério de cada um. Aí, viu como é que ele já desceu? Eu gosto de deixar sempre uma margem de segurança aqui. Molhei, passar o rodo agora para ele aderir no vidro. Ó.
Segurei aqui, ó. E venho tirando. Pode passar o rodo com força para tirar a água, tá? Também não é força suficiente para quebrar o vidro, não. Passa força média, né? Não precisa quebrar o vidro. Porque se você passar de muito levinho, ele não vai tirar a água. Mas como você passando ele na força média, aí a água vai sair. Aqui eu vou fazer, colocar ele por dentro aqui, por causa desse fecho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vou colocar ele aqui por dentro, senão ele vai me atrapalhar depois aqui, ó. Aqui eu vou colocar ele por dentro, por causa desse fecho. Bom, então eu coloquei essa parte aqui para dentro, para facilitar aqui. Eu vou cortar aqui agora para sair desse fecho aqui, ó. Cuidado para não cortar o teu insufilme, tá? Vou cortar só esse pedacinho aqui, ó. Ok? Só para facilitar aqui, ó. Facilitar aqui, facilitar aqui. Bom, vou jogar um pouco mais de água, porque para eu deslizar o rodo, eu preciso dele estar molhado aqui. Eu não posso passar o rodo com ele seco, não, senão rasga a película, tá? Esse eu não vou enfiar lá para dentro, não, porque eu já mostrei para vocês. Existem duas maneiras. Eu posso empurrar todo para dentro e passar o estilete, ou vou fazer do jeito que eu gosto, assim. Vou botar ele assim meio para fora aqui, ó. Botar ele reto aqui, ó. Eu prefiro fazer dessa forma aqui. Vou pegar meu estilete. Filma daqui, por favor, desse lado aqui. Coloquei aqui, ó. Botei reto aqui, ó. Assim o dedo. Encosto a lâmina na esquadria, ó. E vem cortando, ó. E com esse dedo aqui eu vou puxo para fora, tá? Ó, dei um molezinho aqui, mas a borracha vai esconder, tá vendo aqui a pontinha aqui, ó? Quando eu puxei veio a pontinha aqui, mas aqui a borracha, quando eu colocar a borracha vai tapar. Aqui eu vou botar reto também, ó, que eu tinha enfiado lá para dentro por causa desse fecho. Coloco ele reto aqui, ó. Encostei a lâmina na esquadria e venho, certo? Aqui, ó. Aqui eu vou pegar, ó. Aqui já está no final, eu tenho que pegar uma maior, porque senão eu não vou conseguir fazer essa manobra aqui, ó. Deixa eu pegar um estilete novo aqui. Bom, peguei um estilete novo, tá? A lâmina mais longa. Vou colocar aqui, eu vou fazer daquela forma. Eu vou enfiar lá para dentro e vou cortar. Ó, enfio lá para dentro, tá? E vou passar a lâmina com ele lá dentro. Vou cortar ele lá dentro. Certo? Agora vamos para esse lado aqui.
ele reto aqui, ó. Ele reto. E encosto na esquadria. E venho. Agora a parte de cima aqui. Devagar, não precisa pressa, tá? Aqui tem que ser devagar. Não precisa pressa. Ó, puxei para fora. Ó, isso tudo aqui, ó. Isso aqui, essas bolhas aqui, ó. Isso é água, ó. Puxa para fora, ó. Puxa para fora. Vai botando para fora. Eu vou fazer até melhor aqui. Vou tirar aqui e vou jogar uma água. Pronto. Esse aqui agora é o rodo. A parte de baixo aqui, que eu já ia esquecendo, cortar a parte de baixo. A parte de baixo é aquela que eu coloquei a borracha no lugar, tá vendo? Botei porque o vidro tava soltando. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui, ó, vou fazer um vinco nele aqui, ó. Para cortar o mais rente possível da borracha. Ó. O mais rente possível da borracha. Devagar, sem pressa. Aqui com esse dedo eu vou apertando aqui, ó. Apertando não, vou só guiando, né? Não para não deixar. Já fugiu aqui, ó. Guiando a película para ela não subir. Pronto. Olha lá. Ficou show. Tá vendo? O que eu digo é o seguinte, ó. Tem parte que se você olhar aqui, ó, deixa eu secar aqui para vocês verem melhor. Ó, essa gotinha de água tá por fora. Do lado de fora. Tá vendo aqui? Mas se vocês repararem aqui, ó. Aqui tá perfeito, aí aqui já deu uma frestinha maior, tá vendo aqui, ó?
É isso que acontece quando a gente não embute. Quando ele vem embutido, não acontece esse tipo de coisa, tá vendo? Mas aqui, ó, isso aqui é a lâmina aqui. É o meio milímetro, sei lá, de lâmina aqui do corte. Essa frestazinha aqui, tá vendo? Não fica uma coisa uniforme que nem quando ele está embutido. Mas, pô, é super válido, né? Dá para passar? Claro que dá. Então, é aquele negócio. Dá para fazer assim? Dá para fazer, ó. Tanto que eu cortei aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Ficou só... Tá dando para filmar aí? Essas frestinhas aqui, ó. Ficou um pouquinho de fresta, mas é por causa da lâmina, do corte da lâmina. Não fica 100%, vamos dizer que fique aí 95%, 99%. Por isso que eu prefiro embutir. Mas nesse caso aqui, eu tenho que deixar pelo menos uma borracha, porque senão o vidro vai correr. E aí, enfim, e aí complica. Se deixar ele correr, complica. Então tá. Eu agora vou deixar secar um pouco e vou colocar as borrachas. Eu volto aí com vocês na hora da colocação da borracha. Bom, ó, sempre quando ficar essas bolinhas aqui assim, ó, isso é água, tá? Tá vendo aqui, ó? Isso é água. Aí você vem e... Existem casos de insufilme, tipo o blackout, que é mais grosso, que quando você coloca ele fica sem nenhum pontinho, sem nenhuma bolinha, sem nada. E aí o que acontece? Depois de algumas horas, ele começa a secar a cola e começa a aparecer um monte de pontinho, tipo catapora. Aí você já avisa ao cliente, olha, vai aparecer uns pontinhos aí, mas são gotículas de água que estão evaporando. Então quanto mais o sol bater, mais rápido ela vai desaparecer. Então não é ar, é bolha de ar, não é bolha de ar. Isso aí são gotículas de água, tipo aqui, ó. Você pode tirar na hora, ou se você não tirar, tá vendo aqui, ó, tô tirando, ó. Se você não tirar na hora, com o tempo ela vai sumir, porque isso não é ar, isso é água, tá vendo aqui, ó, isso é água, tá vendo? Aí com o tempo, quanto mais sol bater, mais rápido vai sair. Mas é bom você não deixar nada, mas se com o tempo aparecer uns pontinhos, pode ficar despreocupado que vai sumir com o tempo. Você já avisa o cliente não achar, tá dando bolha, então você já explica para eles. Outra coisa, vamos supor que você chegasse para colocar se o filme já tivesse essa película e já tivesse uma outra película no local, aqui colado. E aí você vai ter que retirar. A não ser que o cliente passar, não pode colar por cima. Aí é problema dele. Se colar por cima, tipo aqui, tem um risquinho aqui. Quando você botar outra, vai continuar aparecendo risquinho. Todas as imperfeições que tiver no local, vai aparecer quando você botar o novo. Não vai sumir, vai aparecer. Então, o ideal é você tirar. Aí, quando você, pô, esse aqui está com película. Como é que eu vou tirar ele? Eu venho aqui num cantinho aqui assim, num lugar que tenha, dou uma cavucadinha nele aqui assim com aquela chavezinha, né, enfim, com estilete, e aí pego ele, nunca puxo ele para fora, nunca puxo ele para cá, para minha direção, puxo sempre para baixo, venho puxando esse filme para baixo, não puxa para você porque o que acontece? Vai quebrar o vidro, estoura o vidro, então vem puxando ele para baixo, alguns saem inteiro, alguns saem em pedacinho, você vai ter que ficar tirando um pedacinho, vai te dar maior trabalho, mas se ele tiver muito tempo, tiver muito ressecado, ele não sai inteiro. E outra coisa, ele vai ficar com o vidro cheio de cola. Aí vocês vão pegar a lâmina, deixa eu pegar a lâmina aqui para mostrar para vocês. É aquele mesmo processo que eu te mostrei no início. Vocês vão pegar uma lâmina, o ratinho no caso aqui, tá? E vai vir com o ratinho raspando. Joga Mister Músculo, que nem eu mostrei para vocês, que é bom para tirar cola. Joga Mister Músculo, deixa ele atuar um pouquinho e vem raspando. Vem raspando, joga Mister Músculo, joga água com detergente e vem raspando com o raspador com a lâmina, né? Esse raspador aqui está sem lâmina, mas coloca a lâmina nele e vem raspando. Que eu já expliquei para vocês lá, como é que coloca, enfim. E é isso. Nunca puxe o vidro a película para vocês, sempre para baixo, certo? Para fazer a retirada. E depois raspa a cola toda, vem passando
a esponja com detergente, água e detergente, bota no Mister Músculo até o vidro ficar limpinho, sem nenhuma impureza de cola. E outra coisa, esse processo aqui que a gente está fazendo de colagem de película é para vidro, para residência, não é para carro. Película automotiva é outra forma de se colocar. Você tem que ter o soprador, que é tipo um aquecedor de cabelo, é outra história. Você tem que mudar porque os vidros são abaulados, né? Côncavos, enfim. Então você tem que moldar isso filme, porque o vidro é abaulado, acho que é abaulado o nome que dá, côncavo, não sei direito. Mas você tem que moldar ele, então é outra história. Não se mete a fazer de carro não, porque não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Porque de carro, geralmente, o vidro traseiro, ele não é reto, então a história é outra. Então isso aqui é para colocar em vidro reto e vidro liso. Aquele vidro também de janela, que é aquele vidro canelado, todo riscado, não se mete a colocar ali, que ali vai dar pouquinho. Tem alguns desses canelados que tem um lado que ele é ondulado e o outro é lisinho, retinho. Mas o que acontece? Às vezes eles colocam, se o liso estiver para o lado de dentro, tudo bem. Mas se ele for lisinho mesmo, se o canelado estiver para fora e o de dentro for lisinho, totalmente liso, sem ondulação nenhuma, tipo esse aqui, dá para colocar isso fio. Mas tem uns que ele é ondulado de um lado e menos ondulado do outro. Ele parece que ele não tem ondulação do lado de um lado, mas ele tem um pouquinho de ondulação. O que acontece? Se você botar a película, ele vai ficar todo como se fosse cheio de bolha. Então, se ele não for retinho de um lado, lisinho, que nem esse aqui, não coloca, porque vocês vão arrumar problema. Quando eu vejo vidro canelado, eu já vejo logo, se ele não for lisinho, 100% lisinho de um lado, do lado de dentro, né? Porque você não vai colocar do lado de fora, você não vai ficar pendurado num prédio do lado de fora. Aí, tipo assim, vamos supor que o cara colocou o vidro com o canelado pro lado de dentro e o liso está pro lado de fora. É uma casa, dá para colocar pelo lado de fora? Não é o ideal colocar película pelo lado de fora. Mas se é uma casa que você tem acesso, você não vai colocar num prédio, né? Que nem eu estou aqui, estou num prédio. Mas se dá para colocar o acesso, dá para você colocar a janela de casa, você pode colocar. Mas o que acontece? Chuva e sol, com o tempo ele vai começar a danificar a película. Porque a maneira correta de colocar a película é por dentro, não por fora. Entendeu? Se quiser colocar por fora, tudo bem. Ela vai fazer o mesmo efeito de luminosidade. Aquele que eu expliquei. Tipo assim, tá de dia, eu coloquei esse sulfilo. Quem está lá fora, tá de dia agora. Não está me vendo aqui dentro. Porque o sol está lá fora, a maior luminosidade está lá fora. Aqui dentro está a menor luminosidade. Então, quem está lá fora não me vê aqui dentro. Mas eu estou vendo lá fora. Certo? É assim que funciona. Agora, à noite, o que vai acontecer? Lá fora vai estar escuro. E aqui eu vou acender a luz, vai estar claro. O que vai acontecer? À noite vai inverter. Eu não vou ver lá fora e quem está lá fora vai me ver aqui dentro. Então tem que ficar atento a isso. Não tem esse negócio, se eu virar, a pessoa vai me ver, a outra não vai me ver. Não tem, você pode botar isso de qualquer maneira. Do lado de fora, do lado de dentro, virar. Não tem jeito. O que determina quem vai ver é a luminosidade. Aonde tiver maior luminosidade, não vai ver. Certo? Aonde tiver maior luminosidade. Tipo, de dia, a maior luminosidade está lá fora, por quê? Está de dia, está sol, então quem está lá fora não vai ver. É o caso do carro. Você está vendo o carro, você está vendo quem está lá fora. Mas quem está fora na rua não está vendo você aqui dentro, porque está de dia. À noite, se você acender a luz dentro do carro, quem está lá fora vai te ver lá dentro do carro. Tá? Então isso é importantíssimo. Bom, então vamos colocar as borrachas. Lembrando que essa aqui eu já coloquei, tá? Porque o vidro correu, aí eu já coloquei ela para não ter problemas maiores. Outra coisa, quando eu coloco a borracha, para ela entrar mais fácil, você pode molhar ela com aquela mesma, do jeito que eu estou fazendo aqui. Ó. Você pode pegar e dar uma borrifada nela aqui. Ó. Ela vai entrar mais fácil.
essa sobra aqui você pode cortar. Aqui já tem, eu vou colocar de cima. Ah, outra coisa, importantíssima. A parte que entra para dentro, você tem que ver quando você tirar, qual é do lado de fora. Geralmente é onde tem essa estria, aqui tem uma estria, tem umas que tem 3 estrias. Geralmente onde tem a estria é o lado que entra, tá? Esse aqui é o lado de fora. O que tem estria é o lado de dentro. Vocês sempre tem que observar isso para na hora de colocar não colocar errado, tá bom? Cortar esse excesso aqui. Você sempre quando tira, ela sempre vai dar uma sobra, mas aí não tem problema não. Vou colocar isso aqui. O lado da estria ao lado de dentro. Não sei se está dando para ver bem aí. O lado da estria, o lado de dentro. Eu vou fazer até melhor, vou colocar vou chegar essa janela para lá, para ficar melhor para enfiar essa. Pronto. Está feito a nossa colocação. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é a marca do Insufilme, ó. Isso aqui o Insufilme estava arriscado já. Ou então pode ser do vidro também, mas aqui eu estou sabendo que aqui já é do Insufilme. Só de tocar aqui e passar a mão. Você tem duas opções. Ou você deixa e vê que se o cliente reclamar você troca, ou você já sai trocando de primeira. Tá? Aí fica a teu critério. Aqui, ó. Se você ver aqui também tem um pouquinho de água aqui, tá vendo? Vou puxar essa água aqui para baixo, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Foi até bom essa de baixo aqui não tá embutida, por quê? Porque a água saiu. Se ela tivesse embutida, ela não ia sair. Foi até bom, que essa aqui foi aquela que a gente fez o corte por cima da borracha. Então é isso. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar. Fala pro cliente. Só passar pano molhado, enfim. Evita, primeira coisa, evitar de passar pano com algum tipo de abrasivo. Faísca, esses negócios, não pode. E outra coisa, passar pano, mesmo que pano úmido, só depois de uns 15 dias. Por quê? O Insufilme a película tem que pegar bastante sol, secar bem para depois passar pano, alguma coisa. Porque pode passar o pano e ela enrugar.
Então, só limpa depois de uns 15 dias no mínimo. Deixa pegar bastante sol. O visor está limpo, eu limpei, a película está limpa, não vai ter necessidade de limpar tão cedo. Então espera aí, fala para o cliente, ó, não passa nada por uns 15 dias, deixa secar bem. Tá bom? Essa é uma informação importante. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.